Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy e hoje é dia 2 de agosto de 23. O assunto de hoje é o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos. Ontem a Fitch veio a público dizer que sim, rebaixou a nota de crédito dos americanos e deu lá suas razões para fazer isso. Ela é a segunda agência a fazer esse rebaixamento. Consequências disso existem e não são boas, é claro, né? Porque, para começo de conversa, quando o seu banco percebe que as suas condições de crédito estão se deteriorando, que você não tem mais tanta condição de honrar seus compromissos, sua vida é uma baderna, né? Você tem uma série de gastos fora do seu do seu nível de realidade e tal, o que esse banco vai fazer? Ele vai começar a te cobrar juros mais altos, não é isso? No primeiro momento, por exemplo, muitos, no caso do rebaixamento da nota dos Estados Unidos, muita gente no mercado falou, não, isso não dá nada, isso não quer dizer nada, né? Gente do próprio mercado falando isso. O que é obviamente uma besteira, né? Porque essa régua vale para todo mundo e vale também para os Estados Unidos. Disso ninguém foge. Se as suas condições de crédito estão se deteriorando, com o passar do tempo, as pessoas vão começar, os seus credores vão começar a pedir mais juros de você. Né? Fala, não, tudo bem, eu te empresto, mas eu quero um pouco mais de juros. E, portanto, estamos falando de uma pressãozinha a mais de juros para cima. Né? Isso no momento em que Brasil e outros idiotas pelo mundo estão lutando para reduzir suas taxas de juros. Né? Então você imagina só que maravilha. Imagina dois países disputando um leilão para ver quem recebe mais investidor. Um país decide aumentar a remuneração que ele vai dar aos investidores que colocarem dinheiro lá. E ao mesmo tempo, o outro país fala, não, eu vou reduzir a remuneração de quem colocar dinheiro aqui. Quer dizer, obviamente o que vai acontecer? Não só o outro vai atrair mais dinheiro do que você, como ainda os que estão com você vão embora e vão para lá. Né? Em outras palavras, os que estão com você vão vender seus dólares, vão vender seus reais, né? Eles estão aqui. Eles vão vender seus reais para pegar de volta seus dólares e ir embora. No que eles vendem os reais para pegar os dólares, eles estão aumentando a oferta de reais, ao mesmo tempo em que eles estão aumentando a demanda por dólar, ou seja, o real cai enquanto o dólar sobe. Certo? Então, isso é natural. À medida que lá acontecer uma alta dos juros e aqui acontecer uma redução, se só lá ocorrer uma alta, já vai dar problema para a gente. Porque o diferencial de juros já vai aumentar. A diferença entre os juros daqui e os juros de lá. Já vai ser tentador tirar daqui para mandar para lá. Vender os reais que você tem aqui, pegar isso em dólar e mandar esses dólares para lá. Isso se apenas lá aumentar. Agora, se além de lá aumentar, aqui diminuir, esse impacto é dobrado. Né? Então isso é uma consequência imediata, né? Uma pressão extra ou sobre os juros no Brasil ou sobre o dólar. Alguém vai levar pior nessa história aqui no Brasil. Primeiro ponto. E o segundo ponto que é interessante a gente analisar é o seguinte, tem a ver até com a conversa de ontem, né, sobre aquele vídeo do Bitcoin. Tudo isso revela que os Estados Unidos, eles, não só os Estados Unidos, mas assim, os países em que nós vivemos hoje em dia, eles são modelos fracassados mesmo. Né? Se você ler o relatório da Reuters, por exemplo, ela faz várias críticas que são bastante interessantes. Ela não critica apenas o fato de, por exemplo, no caso do teto da dívida dos Estados Unidos, ela não critica apenas o fato de ser um valor de 31 trilhões de dólares. Né? Além disso, ela critica o modo como esse teto foi negociado, como que se resolveu esse problema. Uma coisa às pressas, na última hora, na correria, deixou o mercado inteiro apreensivo. Né? Tudo bem,
Eu não fiquei apreensivo, eu acho que quem segue aqui o canal e que pondera as coisas que a gente fala também não ficou apreensivo, mas muita gente no mercado perdeu o sono por causa disso, né? Então a Reuters ela criticou essa postura, falou, pô, isso é maneira de você conduzir sua vida, deixar as pessoas nessa angústia e tal. Foi um relatório meio cascudo, foi meio que nessa direção. O relatório da Reuters, não, perdão, o relatório da Fitch, né, que é a agência de crédito que rebaixou a nota americana. No relatório da Fitch, ela dá um chega para lá nos Estados Unidos. Chegar e falar, olha, isso não é jeito de conduzir sua vida, né? As pessoas não são idiotas, mais ou menos nesse tom. E eles estão fazendo várias besteiras lá, né? Eles, por exemplo, uma coisa que eles querem fazer, eles querem mudar a meta de inflação. Certo? Hoje em dia a meta de inflação é 2, a inflação deles já deve estar sei lá quanto. E já tem um bom tempo aí no mercado, nas universidades, o pessoalzinho falando, mas poxa, mas de onde saiu essa meta de 2%? Por que 2%? Por que não 4%? É engraçado que ninguém fala por que não 1%, né? O cara fala, por que não 4%? Por que não 6%? Então, assim, a Fitch, ela tá olhando isso e tá torcendo o nariz. Fala, pô, eu sei onde vocês querem chegar, não sou trouxa. Né? Vocês querem aumentar a meta para daí dizer que tá tudo bem. Né? Os Estados Unidos, eles são muito parecidos com o Brasil, no quesito da máquina pública. Né? O que a agência Fitch colocou no relatório dela, você olha e você fala assim, é o Brasil. Né? Tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui a gente, aqui o Estado, os políticos, eles roubam dinheiro do contribuinte, do cidadão, para pagar salários bons para funcionários públicos, para os vigaristas que trabalham no legislativo, no judiciário, no executivo e tal. Nos Estados Unidos, você tem uma coisa um pouco mais concentrada. É a mesma coisa, tá? Eles roubam o cidadão, só que lá o destino da verba é um pouco mais concentrado. Vai para onde? Para a defesa. Então, por exemplo, o que para nós aqui é o judiciário, digamos assim, né? É um bando de bandidos que manda no país. Lá, quem faz esse papel lá são as Forças Armadas. Tá? É análogo. É uma coisa muito análoga ao que acontece aqui no Brasil. Só que lá mudam os personagens, né? O discurso é outro. Aqui é a democracia. Lá eles falam da soberania, da dominância militar dos Estados Unidos frente ao mundo, e papo furado, né? Desculpas para roubar as pessoas. Então, de qualquer modo, o que é interessante notar é o seguinte, que esse modelo dessa coisa chamada Estado é um negócio que está, é um modelo que está até teve um cara do mercado ontem, nos Estados Unidos, que falou assim, nós temos uma pequena rachadura, um pequeno trincado na nossa armadura, né, como sociedade. Falando do quê? Falando de que realmente assim, vai dar problema. Isso cedo ou tarde, aquilo que eu falei ontem, que um dia o Bitcoin ainda vai testemunhar a morte do Estado, é um fato. É um fato. O Estado vai encher muito o saco do Bitcoin, de outras iniciativas assim, mas o Estado o que é o Estado? É um bando de políticos, né? Sustentados por um monte de outras pessoas que são sérias, que trabalham, têm suas vidas e tal. Isso não vai longe. Isso não tem como ir longe. Porque as pessoas que estão no Estado são as piores pessoas da sociedade. É muito desproporcional. Né? Os melhores cérebros estão do outro lado, não estão do lado do Estado. Então é óbvio que no médio prazo isso não vai terminar bem para o Estado. Né? Um dia, eu não sei se a gente vai estar vivo, se eu vou estar vivo, mas um dia isso vai ruir. Porque não tem lógica, né? É uma coisa que não entrega nada, uma coisa que só tira, só causa confusão. Quer dizer, imagine só, você tem um déficit de 31 trilhões, certo? Você precisa ser muito, muito louco para fazer um déficit de 31 trilhões, né? Uma sociedade que está empobrecendo a olhos vistos. Você já deve ter visto vários vídeos na internet de como andam as coisas em várias cidades americanas, na Cracolândia deles, aquele povo andando que nem zumbi no meio da rua. Porra, você gastou 31 trilhões de dólares para construir aquela sociedade?
né? Então, assim, o tom do relatório da Fitch foi mais ou menos nessa linha. É engraçado que você lê o relatório deles, você tem a impressão que aquilo foi escrito por algum anarcocapitalista, alguma coisa assim, porque é uma crítica de tom fortemente assim, moral. Como eu falei, o negócio do teto da dívida. Fala, pô, isso é jeito de você conduzir as coisas? Você aprovar nas pressas é a única coisa que você faz da sua vida. Você não faz mais nada. E você não consegue administrar isso direito, você deixa a coisa quase que explodir na cara da sociedade. O tom do relatório da Fitch foi esse. Então, a impressão que eu tive, lendo o relatório, não foi tanto por causa dos números. Porque os números de outros relatórios para esse não piorou tanto assim. Está mais ou menos a mesma droga. Mas a impressão que deu é que alguém está começando a se cansar dessa postura do Estado, dos políticos. Sabe, tipo, tô de saco cheio desses caras. Estamos de saco cheio desses caras. Foi uma coisa nesse tom. E isso é uma novidade. Nunca houve um relatório com esse tom. Normalmente os relatórios reclamavam dos números. Ah, está muito alta essa dívida, né? Mas nunca uma coisa assim, olha, cara, a sua postura é um lixo. Nunca houve um relatório assim. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida, né, de todas as coisas que eu já vi e li, acompanhando esse tipo de assunto, foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi uma crítica moral. Repito, foi uma crítica assim. Senhores, a única coisa que vocês fazem na vida é isso. Qual é o problema? Como é que vocês não estão conseguindo? Como é que vocês quase que deixam uma bomba dessa explodir? E é verdade, né? É verdade. Então foi muito interessante. Eu recomendo. Eu tenho salvo, mas eu não estou conseguindo copiar o link para pôr aqui. Se eu conseguir pôr aqui na descrição, beleza? Aí vocês dão uma olhada no relatório. Se não, eu recomendo que vocês tentem encontrar o relatório. Eu vou tentar novamente, porque assim, encontrar o relatório não é fácil, é meio que agulha no palheiro. Mas eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui para facilitar a vida de vocês. E eu recomendo, leiam. Porque assim, a Fitch espinafrou o governo americano. Mas espinafrou, assim, cagou na cabeça do governo americano. Essa é a verdade, a melhor palavra foi essa. Cagou na cabeça do governo americano, dos políticos. É excelente isso, né? Porque, realmente, quem são eles para não fazer o serviço deles direito? Eles só fazem isso. São pagos a peso de ouro, né? No caso deles, sim, vale aquele raciocínio do jogo de soma zero. O que eles ganham é o que a sociedade perdeu. Para eles estarem do jeito que eles estão, está todo mundo muito mais pobre. Então, sim, custa para nós, para todos, né, sustentar essa porcariada toda, certo? Porque o preço para sustentar esse lixo está embutido no leite, na água, no café, no açúcar. Você não tem você não tem opção de pagar ou não, né? Você paga, é obrigado. Então, o tom do relatório revela assim: estamos de saco cheio de vocês. Mais ou menos isso. É interessante, tá bom? Por enquanto eu fico aqui. Havendo mais novidades eu volto. E bom dia para você, um abraço. Até mais.